TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo. Eu falo aqui no plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer a primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira. Essa reunião aqui vai ser presidida pelo vereador Marcelo da Farmácia e tem o seguinte tema: Dezembro Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Toda essa discussão que conta, além do vereador, com convidados, você acompanha a partir de agora ao vivo aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais, então fique com a gente. Uma boa noite a todos. Abrimos aqui a reunião com o Laço Branco. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, ao pessoal da TV Câmara e ao presidente Zé Carlos, que nos cedeu. E aqui quem está ao meu lado, doutora Ana Carolina Bianchini, delegada da primeira Delegacia da Mulher de Campinas, está ao meu lado esquerdo. Ao meu lado direito, dona Anne Carolina Williams, da Nelson Williams Instituto. Jaqueline Teodoro, a psicóloga, está lá na ponta. E a doutora Fernanda Nicoletti. Estamos aqui presentes na mesa. Eu abro essa sessão para a gente discutir sobre o Laço Branco. É um projeto de minha autoria, que hoje é dia 6, é o dia que foi cometido o ato do Laço Branco no Canadá. Uma pessoa, um aluno, um estudante, entrou numa escola técnica e não conscientizando que é a aula de homens. Ele não gostava disso daí, então ele mandou os homens sair da sala e assassinou as 14 mulheres que estão lá. E daí virou o Laço Branco. E em seguida ele se assassinou também, cometeu suicídio. Então de lá para cá, uns homens juntou todo mundo e fez a lei do Laço Branco, homens contra feminicídio. Então a gente está aqui hoje para discutir isso. Eu não vou passar a palavra para o pessoal que está ao meu lado, as doutoras, e a gente segue depois de tudo junto, tá bom? Doutora Ana Carolina, palavra da senhora. Pode, acho que vai ter que... Sim? Aqui? Pode ser? Vamos lá. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os senhores vereadores Zé Carlos, presidente da casa, o senhor Marcelo, estendendo os cumprimentos, então, a todos os membros dessa casa, os presentes aqui hoje. Agradecer o convite, né? Sinto-me honrada aí por essa oportunidade de falar um pouquinho da atuação da Polícia Civil, junto às Delegacias da Defesa da Mulher, participando de novo, né, dos 16 dias na campanha do ativismo aí contra a violência de gênero. Para quem não me conhece, apesar de já ser apresentada Ana Carolina Bach, sou delegada de polícia há quase 20 anos e desde 2011 junto à Defesa da Mulher e atualmente como titular da primeira delegacia aqui de Campinas. Com o passar dos anos, e a gente vai atuando aí junto à DDM, já aqui em Campinas, observei que a equipe tem essa visão diferente de atendimento desses casos. E eu passei até uma real noção do quanto a atuação dos órgãos de segurança pública, e eu falo não só da Polícia Civil, mas a Polícia Militar e também a Guarda Municipal, como é importante esse atendimento, é importante e fundamental, como os primeiros a terem contato com a vítima, pessoas vulneráveis, e que, ao contrário de outras vítimas de outros crimes, têm uma relação de intimidade, de sentimento com o agressor. Pessoas que estão dentro de um ciclo vicioso e que, às vezes, nem perceberam isso ainda. E que, por isso, tudo fica mais difícil. A decisão de fazer um boletim de ocorrência, de registrar, de pedir ajuda, querendo que algo seja feito. Esse é o chamado, então, o ciclo da violência, que analisa o comportamento do agressor com relação à vítima. E há um escalonamento... Bárbara, você pode passar? Você está passando, né? Com a vítima, há um escalonamento desse comportamento, né? São 3 fases. Pode passar para o slide 2, por favor. O primeiro, então, esse aumento de tensão. O segundo, os atos de violência em si, que podem ser verbais, físicos, morais, patrimoniais. E o terceiro que a gente fala é a chamada lua de mel, né? De arrependimento, de comportamento carinhoso do agressor, para tentar o quê? Conseguir uma reconciliação com essa vítima.
Por fim, a tensão volta, tudo recomeça. Com o passar do tempo, essas fases vão se misturando. Tá? Veja que a mulher ela demora cerca de 5 anos para registrar a primeira ocorrência, porque ela se sente culpada. Né? Então, essa consciência social dessa existência de violência doméstica e da necessidade do seu combate está ficando cada vez maior. E a criação dessas delegacias especializadas nesse atendimento à mulher é primordial. Não que as outras não possam atender, né? Mas uma equipe focada é importante. Vejam que aqui a primeira Delegacia da Defesa da Mulher foi criada em 1985, né? Foi iniciativa pioneira aqui no estado de São Paulo. Hoje há inúmeras delegacias da Defesa da Mulher, cerca de 130 hoje. E aqui na cidade são 2, né? Nós temos a primeira, no interior aqui, eu acho que é a única ou a primeira a ter 2 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Na primeira DDM, só nesse ano de 2021, até novembro, nós já solicitamos 768 pedidos de medidas protetivas. Tá? Até o ano passado, havia uma média de uns 65 pedidos de medidas protetivas ao mês. E houve um aumento agora, para 70 é a média, medidas protetivas solicitadas ao mês. Fora os números da segunda DDM, né? Nós estamos falando aí de metade da cidade. Né? A gente cuida de metade da cidade. Fora isso, nós temos a nossa delegacia hoje, 2.500 procedimentos e inquéritos em andamento. Fora, acho que uns 2.200, mais ou menos, também da outra delegacia aqui na cidade. Por isso, a importância, então, da legislação para essas mulheres, que ampare essas pessoas, mulheres e crianças vulneráveis, sobretudo conhecimento, preparação e orientação de todos os órgãos de segurança pública são fundamentais. Bárbara, pode passar? Criada há pouco mais de 10 anos, então, a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, tem por objetivo, então, objeto a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas ainda encontra resistência para que ela possa ser efetivamente cumprida. Né? Quando a gente fala, mas o que vem a ser essa violência? Né? É qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que tem por finalidade específica objetar a mulher, retirar os seus direitos, aproveitando-se da sua hipossuficiência. A lei foi criada com a intenção, então, de equalizar essas relações domésticas e afetivas marcadas pela opressão ao sexo feminino, quando há uma relação hierárquica, então, de dominação e subordinação. Então, é necessário mais do que uma condição, então, passiva no relacionamento. Tem que ter a presença simultânea da condição de mulher e observável sua hipossuficiência sociocultural ou econômica. Por isso é chamada de uma ação afirmativa, né? Ela cria essas formas para que a violência seja cessada e haja harmonia na família. E o acompanhamento humanizado é importante, não só no jurídico, mas social, assistencial, né, tudo para equalizar essas disparidades. Então, não basta haver a prática do delito contra a pessoa do sexo feminino. Né? É imprescindível o dolo específico de dominar, oprimir e discriminar, aproveitando-se dessa situação de superioridade para configurar a ação ou omissão baseada no gênero. Leda Maria Hermann diz, fica claro que a lei tem por escopo proteger a mulher contra atos abusivos decorrentes de preconceito e discriminação resultante de sua condição feminina, não importando se o agressor é homem ou outra mulher. A Lei Maria da Penha prevê um capítulo específico para atendimento da polícia, nos casos de violência doméstica contra a mulher, e dá a possibilidade da vítima de solicitar, então, medidas protetivas de urgência ao juiz. O pedido que deve ser encaminhado em 48 horas e apreciado em outras 48 horas pelo magistrado. Os mais comuns são pedidos de afastamento do lar e de aproximação em contato. Isso pode ser estendido não só à vítima, mas também a testemunhas e ou familiares. Bárbara, por favor. Uma outra lei que alterou a Lei Maria da Penha em 2019 previu também a possibilidade dessas medidas serem concedidas pela própria autoridade policial em cidades que não são sede de comarca, né? Quando não houver um magistrado para analisar. Aqui, em Campinas, em 2018, foi criada uma vara específica de violência doméstica e familiar. Então, o magistrado é que vai analisar esses pedidos feitos aqui na comarca. Tudo isso, então, para salvaguardar o mais vulnerável na relação e proteger as mulheres. Por favor, Bárbara. Nossos crimes mais comuns
são os crimes de lesão corporal dolosa, ameaça, injúria. Hoje, também com o aumento do número de medidas protetivas solicitadas, o descumprimento dessas medidas também. Antes era tratado como simples desobediência e hoje é crime. Com as recentes leis de 2021, ainda a gente pode tipificar mais 2 crimes que foram importantes aqui, a criação. O crime de stalking, que é o crime de perseguição, criado em março de 2021, e o crime de violência psicológica, de julho de 2021, que é o causar dano emocional à mulher. Essa violência, que é a violência psicológica, ela já era prevista pela Lei Maria da Penha, mas ela não era um crime autônomo, o que dificultava a gente no pedido de medidas protetivas, na concessão dessas medidas. Hoje é previsto. Essa lacuna foi preenchida com a lei, o risco à integridade psicológica da mulher, hoje também você pode pedir, então, medidas protetivas de urgência legais. Vejam que alguns desses crimes, eles não dependem da vontade da vítima, né? Crime de lesão corporal, crime de descumprimento de medida protetiva e o crime de violência psicológica, uma vez registrado, será investigado pela Polícia Civil. Por isso que eu falo, a importância da mulher se identificar como vítima de violência doméstica e registrar essa ocorrência, para que a Polícia Civil, então, possa atuar e ajudar essa mulher. Bárbara. Aqui em Campinas, como eu falei, então, esses registros devem ser feitos na primeira Delegacia da Defesa da Mulher ou na segunda, durante a semana, então, das 9 às 18 horas. Final de semana, feriado, junto à DDM 24 horas, que hoje está junto ao prédio da segunda DDM, aqui na segunda seccional de Campinas. E hoje ainda as delegacias eletrônicas, né? Com a pandemia, em 2020, abriu-se a possibilidade do registro de violência doméstica online, juntamente com a possibilidade do pedido de medidas protetivas também online. E são encaminhadas para nós, e nós encaminhamos, então, ao Poder Judiciário. Em agosto de 2020, houve um decreto que alterou as atribuições das Delegacias da Mulher do Estado de São Paulo, para que realmente só cuidem dessas brigas e de vítimas de violência doméstica e familiar, tirando, então, da gente, brigas de vizinho, conhecidos, incluindo também todas as pessoas que se identifiquem com o gênero feminino e que sofram igualmente crimes de violência doméstica. Foi um avanço, né, uma tentativa aí de melhor e otimizar a atuação das DDMs, que possuem um fluxo de atendimento muito grande. Mas mesmo com todos esses mecanismos, a gente percebeu que há um índice alto de reincidências dos crimes envolvendo as mesmas vítimas e os mesmos agressores, e um considerável número de mulheres que procuram a gente pedindo que o companheiro seja chamado só para ter um susto. Né? Elas falam, não, a gente só quer que você dê um susto nele, eu não quero nada, só quero que você dê um susto. O desespero das mulheres, o medo e a aflição são grandes, mas muitas vezes elas não querem prejudicar o companheiro delas, os companheiros agressivos. São mulheres em situação de fragilidade, de hipossuficiência, e não consideram os riscos a que elas estão submetidas. Mas ela analisa o quê? Que os agressores são trabalhadores, que não deixam faltar nada em casa, nem para os filhos. E para que haja um diálogo com os homens, há necessidade de algum tipo de ato do Poder Judiciário, sem dar a oportunidade prévia para a cessação do ciclo de violência. Então, há 2 verdades aí, né? A gente fala da morosidade da justiça e em casos em que não há propositura da ação penal. E aí, como é que faz? Né? Quem sofre de violência doméstica não pode esperar. Ela precisa de uma resposta rápida do Estado. Ela não quer um processo, ela quer paz, quer o seu direito de ir e vir com tranquilidade. Então, as questões de violência doméstica, questões familiares, são mais complexas. E para que haja efetividade mesmo, há necessidade de ouvir a todos os membros dessa família, fortalecer e conscientizar a todos. Então, não basta olhar apenas para os filhos e para a mulher. Se o causador dos conflitos é o homem, e ninguém conversou com ele ainda. Esse homem, ele reproduz atitudes e costumes visualizados e vividos na sua infância e adolescência, e só haverá quebra destes atos com um trabalho efetivo, mas sem imposição. O aceite espontâneo para participar de um grupo de conscientização,
ele quebra essa resistência inicial. Bárbara, aí a criação do programa Homem Sim, Consciente Também, um programa feito por uma delegada, colega nossa, a doutora Renata Krupp, lá em Diadema, em 2014, foi trazido para Campinas em 2017, mas com a pandemia acabou ficando em stand-by aí em 2020 e 2021. Mas o que vem a ser esse programa, né? Então, um grupo reflexivo e preventivo, voltado para os agressores, oferecidos a eles autores de crimes mais leves com aceite espontâneo. São encontros realizados, então, 2 vezes ao mês, com profissionais diferentes em cada encontro, todos trabalhando voluntariamente, sem questionamentos, né? sem perguntas, somente reflexões mesmo. Temos aí um mediador de conflitos, um psicólogo, um médico, uma advogada, um educador físico e um contador. Tudo para melhorar a relação da família com atendimento multidisciplinar. Esperamos retomar o programa em breve, né? Vamos ver se a gente consegue. Agora quero finalizar com um vídeo. Você consegue, Bárbara, pôr o vídeo? Não é a Bárbara aqui.
Então, a gente fala que em briga de marido e mulher, devemos sim meter a colher. O combate à violência doméstica, a gente fala antes de tudo, é um dever cívico, não só um mandamento constitucional, um dever legal, um dever cívico de todos nós. Embora seja esta uma difícil e árdua tarefa, tal desafio deve ser enfrentado com dedicação e compromisso social. Por isso, aqui parabenizo o vereador Marcelo por esta importante e aprovada lei nessa nossa cidade, a Lei do Laço Branco, incentivando e apresentando como essencial a participação do homem também no combate à violência doméstica e familiar. Os frutos, com certeza, serão colhidos agora e nas futuras gerações, e nós somos fundamentais para o acolhimento adequado e humanizado dessas mulheres e crianças aqui em Campinas. Obrigada. Apresentar aqui para vocês, ao meu lado, a Vandercleia Moro, secretária da Assistente Social, e a Paula Mista, que também está sentadinha lá, quietinha, mas está junto com a gente aí nessa luta aí, tá bom? Passo a palavra agora. Pode ser você, Vandercleia, já está aqui. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador por essa iniciativa. Já conversamos um pouquinho, aliás, viemos conversando há algum tempo sobre a importância da lei e de nós divulgarmos. Cumprimentar a doutora Ana Carolina, uma grande parceira, faz parte da rede protetiva, a Anne Carolina, do Instituto Nelson, Fernanda Nicoletti, advogada de direitos das mulheres, e a Jaqueline, que é psicóloga. Cumprimentar também a Paula Nista, que é coordenadora das políticas públicas para a mulher. Vereadora, eu coloquei até meu óculos para enxergar melhor, que a idade chegou, e vi o quantos de homens tem aqui. Eu acho que esse é o objetivo, e eu parabenizo o senhor por isso, porque nós precisamos, sim, neste dia, no dia 6, mais do que, como a doutora Ana colocou, as mulheres sabem dos direitos, nós sabemos o que tem que ser feito, a maioria delas entendem os caminhos, mas ficam tão presas nesse círculo que a doutora colocou, nesse círculo vicioso, que a gente fala que é o círculo da violência, que ela não consegue sair. Então, é preciso que venha um agente de fora, uma pessoa de fora que possa ajudar. E que os homens sejam esses agentes. A gente fez, acho que nem lembro, mas dia passado, acho que foi semana passada, que nós fizemos a apresentação do boletim CIS-9. Esse boletim registra os casos de violência contra todas as pessoas, mulheres e crianças, mas focando no recorte de mulher, o maior agressor é o cônjuge, é o homem, é o companheiro que está do lado dela, aquele que um dia disse que ficaria com ela para cuidar dessa mulher, aquele que é o pai dos seus filhos. Então, que os homens possam ter essa consciência de eles quebrarem esse ciclo, de buscar ajuda, e a gente tem o serviço que vem muito ao encontro do que o vereador propôs, que é quando os homens se propõem a fechar, a quebrar esse círculo, que é o SERAV. O SERAV atua na conscientização dos homens a respeito da violência. Muitos são sofrimentos. Quem sofre não é só a mulher que sofre com a violência. Vimos no filme aqui. As crianças, e isso vai se repetindo dia após dia. Então, o papel do homem, essa não é uma luta, não é uma conversa de mulherzinha, não é uma conversa só de mulher. O vereador é a prova disso. Quando propôs a lei é aprovada, e hoje estamos aqui celebrando essa lei, é para dizer que os homens digam basta. E não só as mulheres, que não sejamos nós que tenhamos que ir às ruas e dizer não à violência, que sejam os homens a conscientizar outros homens a dizer basta, isto não está certo. Então, contamos com vocês para unir-se a nós. Nós não somos inimigos, não estamos lutando, não é briga de gênero, muito pelo contrário, queremos nos unir para construir uma sociedade, sim, livre de violência. E, novamente, vereador, parabéns, uma iniciativa muito nobre, e fico feliz que tenha vindo de um homem dizendo: precisamos dessa lei para conscientizar outras pessoas. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a doutora Anne, do Instituto Nelson Williams. Olá, boa tarde, secretária, boa tarde. Quero saudar o presidente da casa, quero saudar as minhas colegas, doutora Fernanda Nicoletti, doutora Ana Carolina Bach, doutora Jaqueline Teodora.
Quero parabenizar o Dr. Marcelo e vereador por essa iniciativa. Eu sou Anne Williams, sou advogada, sou administradora e fundadora do Instituto Nelson Williams, porque o terceiro setor é a minha paixão. E fui chamada para falar nessa mesa hoje exatamente do papel da sociedade civil no enfrentamento à violência de gênero. Uma das grandes pautas do Instituto Nelson Williams, instituto na qual sou fundadora, é o enfrentamento à violência de gênero. Nós trabalhamos em duas frentes, em educação e direito. E ainda quando a gente atua com direito, a gente atua de uma forma educativa. Hoje nós atuamos em todo o país e um dos nossos programas auxiliou durante a pandemia mais de 7.000 mulheres a saírem da violência. Um pedido de socorro com atendimento remoto na área jurídica, psicológica, socioassistencial, e uma rede de apoio e acolhimento para fortalecer essa mulher, porque muitas vezes ela deixa de identificar a sua rede de apoio e acolhimento. Mas estamos aqui para falar da lei, e que estamos todos hoje caracterizados com ela, com a lei do laço branco, né? Se os homens eles são parte do problema da violência de gênero contra as mulheres, todos eles também podem, mas devem, fazer parte da solução. E é por isso que todos nós devemos nos engajar, apoiar e fortalecer essa campanha, o mês do laço branco, Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, instituída pela Lei 16.103 de 2021, por autoria sua, vereador. Mais uma vez, parabéns. Ainda que a nossa Constituição ela traga que, no seu artigo 5º da Constituição, ela fale fale muito sobre os direitos sociais, fale sobre a igualdade de homens e mulheres, a gente ainda carece de ferramentas e mecanismos para que esse direito ele seja acessível a todos. Nós ainda temos, como fala José Pepe Mujica, que se entende por igualdade é o direito de manifestar, de um lugar mais ou menos semelhante para todos. É um ponto de chegada e não um ponto de partida. Ressalta que muitas pessoas têm esse direito violado, sobretudo pelo nível social em que nascem, porque isso também é uma condicionante pelo acesso à justiça. De outro lado, esse mesmo querido Mujica fala que a luta pela igualdade é uma luta pela democracia. E eu falo do nosso trabalho, muito baseado nas lições de Paulo Freire, que fala sobre a igualdade apostando numa educação para o diálogo, onde todos têm o direito à voz e se educam mutualmente. E é isso que a gente acredita e é por isso que a gente luta, para que as pessoas conheçam os seus direitos e para que as pessoas se apropriem deles, para que as pessoas, principalmente as mulheres, saibam acessar a justiça, saibam que caminho que elas devem fazer, como elas devem fazer, para que elas cheguem até uma delegacia, para que elas saibam os seus direitos, para que elas finalmente tenham o atendimento da querida doutora, por quem eu sou também admiradora, pelo trabalho incansável na luta pelo direito das mulheres, para que esse número de feminicídio se reduza e não exista mais. Quando nós falamos numa função social da sociedade civil, nós queremos destacar a importância da Constituição, da formação dessa rede de enfrentamento e combate à violência contra as mulheres, pensando em alguns pilares fundamentais. Ou seja, o primeiro, a escuta qualificada e com segurança. Segundo, fortalecimento da rede de convivência dessa mulher. Terceiro, a autonomia financeira. Quarto, o apoio e benefícios do Estado. Quinto, o reconhecimento da violência e agenciamento dessa violência. Esses pilares todos têm sido desenvolvidos aqui em Campinas de uma forma muito bem elaborada. A gente ainda tem trabalho a fazer, certamente, secretária. Mas eu coloco aqui um sexto ponto, a articulação de todos os setores nesse diálogo, e, em especial, a articulação dos gêneros, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Diante desses pressupostos, podemos compreender que pode ser que o lugar existencial nosso, de quem está aqui nessa sala, e de diversos dos nossos cidadãos hoje em dia, está muito mais humanizado do que antigamente, do que quando éramos crianças, onde muitas dessas violências eram normalizadas.
Porém, a gente não pode fechar os olhos e achar que esses tipos de violência, essas faces da violência deixaram de existir. Elas continuam existindo, elas podem até não estar nessa sala, se bem que não contraria até as pesquisas. 20%, segundo as pesquisas, dessa sala, as mulheres foram vítimas de violência. Segundo as pesquisas, 20% dessa sala são agressores. Isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas. E, diante disso, diante desses dados, desses números, nós não podemos fechar o olho. Nós temos que continuar chamando a sociedade civil para que, juntos, nós trabalhemos em cima de políticas públicas favoráveis à mitigação dessa violência. Ela alcança todos os espaços, ela é silenciosa e ela também nos silencia, ainda nos silencia. Apesar do Brasil ele ser signatário de várias das nossas convenções, ainda nos falta ferramentas, ainda nos faltam pesquisas. Estamos aprimorando muito, mas a gente ainda encontra alguns desafios em relação à própria constância das pesquisas que nós temos acesso, que são elaboradas, que são fornecidas. Temos o mapa da violência e temos infinitas outras pesquisas à disposição para que a gente trabalhe em cima de políticas públicas, mas ainda assim a gente precisa de mais investimento. Segundo o Atlas da Violência de 2021, em 2019, antes da pandemia, 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil devido à sua condição de gênero feminino. Ou seja, temos o feminicídio. Porém, a gente tem que observar que houve um aumento de 37,2% de mulheres mortas de formas violentas, totalizando não os 3.737, e sim 16.648 mulheres mortas no último ano. Essas mortes foram colocadas como mortes violentas por causa indeterminada, mas não deixam de ser mulheres morrendo. Eu pergunto por que essas mulheres estão morrendo? Será que não tem ali mascarado uma violência de gênero ou uma violência doméstica? Por que essas mulheres estão morrendo? Esse número fica ainda mais grave quando a gente pensa nas mulheres negras. Em 2019, 66% das mulheres assassinadas no Brasil foram mulheres pardas e negras, segundo a pesquisa. E quando eu falo isso, é para a gente se questionar por que a maior parte das mulheres mortas são mulheres negras e pardas. As políticas públicas não estão alcançando essas mulheres. E por quê? Dessa forma, ao falar do engajamento de todas e todos nessa causa, inclusive dos homens, nós não falamos só sobre violência de gênero, doméstica ou familiar. Nós falamos sobre o combate ao feminicídio, nós falamos sobre equidade de gênero, sobre superação de desigualdade das mulheres em relação aos homens no ambiente de trabalho, porque nós estamos falando, sim, de poder e de poder econômico, do problema que a violência causa à saúde dessas cidadãs e também a uma sobrecarga para o poder público. Quando a gente fala de violência, a gente fala das cicatrizes que essa violência deixa nas mulheres, do sistema patriarcal que está embutido em nossa cultura, da educação dessas crianças e adolescentes que são filhos da violência e que se identificam com o ciclo da violência e que, provavelmente, uma parcela deles irão replicar essa violência. E, dentre inúmeras outras questões que a gente não fala e não pode simplificar esse debate. Assim, a violência contra a mulher ela deve ser enfrentada de todos os lados, mas a educação, que é como o Instituto Nelson Williams trabalha, muito na forma da prevenção, hoje, a maior parte dos nossos programas, por meio de uma metodologia, é que a gente vai fazer a mudança, é que a gente vai quebrar essa cultura. Nós, do Instituto, temos secretária e vereador, um dos nossos programas é só sobre conscientização e enfrentamento à violência, e só sobre compartilhamento de direito. E o assunto que mais nos pedem para falar é sobre o direito da mulher nas comunidades. Eu falo de comunidades no país inteiro, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. Por que essas pessoas ainda pedem para falar sobre o direito das mulheres? Porque elas estão carentes dessa temática, porque muitas delas, e como já aconteceu em inúmeras das nossas palestras, as mulheres saem pedindo ajuda. Por isso, eu não quero mais tomar o tempo, até porque a gente tem mais gente para falar, eu quero agradecer por esse projeto, e eu quero chamar
que esse projeto, vereador, possa surgir muitas políticas públicas que falem, que conversem com esses homens. E quando essas políticas públicas, como é o caso de Campinas, já existirem, que nós possamos apoiar como sociedade civil e para que ela cresça, para que ela tenha estrutura para crescer e dialogar com esses homens. Nós, do Instituto Nelson Williams, estamos à disposição de Campinas. Nós trabalhamos tanto pelo escritório Nelson Williams como pelo Instituto de uma forma ativa com a cidade. Nós acreditamos que juntos faremos a mudança. Parabéns. Antes de eu passar a palavra, agradecer a doutora e agradecer ao meu amigo que está aqui também, o vereador Paulo Haddad. Eu passo a palavra agora para a Jaqueline Teodoro, psicóloga. Eu venho, primeiramente, agradecer o convite, né? Porque é muito importante esse assunto. Infelizmente, é um tema que a gente vê muito em alta, né? Infelizmente. Então, assim, no consultório eu recebo bastante mulheres vítimas de violência doméstica e também de parentes enlutados, também devido à perda de um familiar, né? No caso de talvez uma mãe, uma irmã, uma prima que faleceu de forma brutalmente. Né? Então, assim, eu queria trazer para vocês o que mais eu tenho de vivência no consultório, né? Porque, assim, a bancada já falou muito bem os tipos de violência, né? Como que é esse processo do ciclo da violência. Então, eu vou passar mesmo para vocês o que eu percebo lá no consultório das mulheres que vêm com essa queixa para mim, né? Então, a gente vê muito o quê? Das questões da violência física. Então, que seriam o quê? Puxões de cabelo, empurrões, tapas, né? Entre outras violências. A psicológica, né? Que vem em questões de ameaças. Eu vou tirar as crianças de você. Então, assim, eu vejo que isso daí é muito o que prende muitas mulheres ainda em um relacionamento, né? Abusivo. Então, assim, eu tenho essa questão de dependência financeira. Então, eu cuidei da casa, cuidei dos filhos, e depois desses atos violentos eu me vejo sem saída. Então, como que eu vou cuidar das crianças se ele vai tirar de mim? Então, o que eu faço? Eu permaneço ali, até pelas crenças, né? Que a gente vem de uma crença ainda que a sociedade vê como casamento, né? Então, assim, eu casei, eu tenho que aguentar. Então, assim, muitas mulheres vêm ainda com esses pensamentos. Então, eu estou em uma relação, então eu tenho que fazer dar certo. Então, ele vai mudar. Então, eu recebo muito essa ilusão das mulheres, né? Não, mas foi um tapa, porque realmente eu deixei ele nervoso, né? Então, como eu deixei ele nervoso, ele acabou fazendo isso comigo, mas ele prometeu para mim que não vai acontecer mais. E ele vai mudar. Então, tem-se a esperança. Então, eu percebo muitos sentimentos de quê? Esperança, medo também do quê? Se eu largar dele, ele falou que como eu sou dele, eu não vou ser de mais ninguém. Então, infelizmente, eu tenho que permanecer ali, porque senão ele pode me matar, ele pode matar a minha família. Então, a mulher também permanece ali. Então, assim, temos a violência sexual também. Então, ali eu estou naquela relação, né? Então, eu também tenho que estar ali com meu marido. Temos a relação patrimonial, também essa questão de aquisição de bens, né? E também a violência moral. Então, assim, onde a gente vê, né, então, essas questões também de violência, não só dentro de um relacionamento. Então, na rua, né, também a gente vê essas questões de violência, então, com elogios que não foram solicitados, com aquelas ideias ainda passadas do seguinte: também olha o horário que ela estava andando na rua, né? Olha a roupa que ela estava. Então, acho que também tem que mudar muito essas questões, essas mentalidades. Então, assim, a mulher ela tem que andar onde ela quiser, a hora que ela quiser. Outro dia eu presenciei também uma moça correndo uma rua escura, porque com certeza ela estava com medo. Então, aí temos o quê? A importância da lei, né? Da proteção para a mulher também. Então, ela estava correndo uma rua escura por medo, talvez, de sofrer uma violência. Então, ela estava correndo até, talvez, pegar um ônibus ou chegar num lugar mais iluminado. Então, assim, também temos a questão de sanidade mental. Do quê? Nesse ciclo, o agressor, ele tenta de várias formas manter ali aquela relação. Então, também a gente escuta muito aquelas questões, né, que as mulheres trazem do quê?
ele fala que eu sou louca, então eu vejo coisas onde não tem. Então, talvez tenha essa ideia do quê? Então, eu não estou num relacionamento abusivo. Então, realmente são coisas da minha cabeça. Então, a gente também vê ali que a mulher, às vezes, ela não se percebe naquele relacionamento. Então, assim, estamos com pouco tempo, então também, para minha colega poder falar um pouquinho, então eu vou resumir para vocês o seguinte, a importância do quê? Como talvez eu me perceber em um relacionamento abusivo. Então, às vezes, as mulheres, eu acho que às vezes não percebem, talvez, essas questões. Então, como que seria basicamente? Você não poder, talvez, ir em um lugar que você queira, você se perceber mais isolado da família e dos amigos, não poder colocar uma roupa que você goste, porque não é apropriada para o seu parceiro, perseguições, então, onde você está, o que você está fazendo, deixa eu ver seu celular, mas com quem que você está conversando? Né? E também ser proibida das suas coisas. Então, às vezes, gosta de, por exemplo, fazer um exercício físico na academia, não pode porque o parceiro não gosta. Eu não gosto de fazer algumas coisas, então, para não dar briga, eu acabo não fazendo. Então, são sinais que você pode ir observando. A família também, né? Por quê? A mulher vítima de violência doméstica, ela tem a autoestima dela muito abalada. Então, o que acontece? Às vezes, ela se sente sozinha. Então, eu estou nessa relação e eu não tenho ninguém comigo. Ele é minha única família, porque eu já estou isolada. Né? Então, a família, se você perceber que talvez uma prima, a sua irmã, né? Alguém ali se sente muito sozinha, reclama com você, acolhe essa pessoa. Né? Então, assim, temos leis, temos profissionais muito capacitados para te ajudar também. Então, assim, essa questão psicológica é muito importante, ter esse apoio. Então, procurar um psicólogo também, procurar uma rede de apoio com você, então, sua família, seus amigos, fazer um boletim de ocorrência, porque essa não omissão também gera todo esse ciclo. Tá bom? Muito obrigada, vereador, pelo convite. Obrigada a todos. Eu passo a palavra para a doutora Fernanda Nicoletti, advogada de Direito das Mulheres. Só segurar apertado, Fernanda. Que foi. Boa tarde a todos. De forma bem breve, porque as colegas explanaram de forma muito brilhante já o tema. Agradecer ao doutor Marcelo pelo convite mais uma vez, pela parceria, por esse projeto, uma causa tão importante aí sendo apoiada por um homem, isso faz total diferença. Conforme elas explanaram sobre todas as violências, queria só fazer um adendo quanto à violência patrimonial, que dificilmente se ouve, né? Uma violência patrimonial. A mulher, ela às vezes sofre essa violência e não sabe nem denunciar. Às vezes no casamento tem a comunhão entre eles, comunhão parcial ou total, na qual eles dividem os bens, e esse homem começa a dilapidar o patrimônio, ele vende o carro dela, ele deixa ela sem recursos, para que, mais uma vez, como a colega disse ao lado, ela fique dependente dele. Então, é mais um adendo quanto uma violência que poucas pessoas assim tomam ciência, né? E às vezes não sabem denunciar. Além disso, eu gostaria só de pontuar alguns canais de ajuda para denúncia. Hoje em dia tem bastante instituições, o Instituto Nelson Williams também, a gente coloca aí um canal também, que a doutora Anne, junto com Justiceiras, faz um atendimento brilhante às mulheres. Além dele, nós temos o 180, que é um canal de denúncia criado pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, é uma denúncia anônima. Temos a CEAMO, aqui da região, que também faz o acolhimento dessas mulheres que sofrem essa violência. O SOS, Ação Mulher e Família, também tem esse atendimento. O CAISM, que é CAISM, né, doutora? Da Unicamp, que é para violência sexual, eles fazem esse acolhimento, fazem exames, cuidam dessa mulher. E, além disso, temos aqui doutor, me corrija se eu estiver errada, a Guarda Municipal tem, né? Guarda Municipal também tem. Isso, Guarda Amiga da Mulher, que é especializado, que às vezes a mulher está sofrendo uma violência, ela não quer um outro homem, um guarda, um homem, fazendo esse atendimento, porque ela vai ficar constrangida, ela não quer falar o que aconteceu. E uma guarda PM, uma mulher fazendo esse atendimento, ela fica mais acolhida, ela fica mais tranquila, ela consegue se abrir mais e ter esse atendimento aí mais humanizado. Mais uma vez, agradecer, doutor Marcelo, até pelo nosso tempo, parabéns às minhas colegas, parabéns pela essa bancada formada por mulheres muito fortes.
importante sim para a nossa região. Obrigada a todos. Obrigado a todos por participar dessa reunião. Eu não tenho muito tempo para falar, porque a gente tem que começar a nossa reunião. Então, eu fico agradecido. Amanhã temos lembrar vocês que a gente tem, logo de manhã, 9 horas, né? Vai ter no evento da Prefeitura, Deixa o Homem Falar, com o professor Sérgio Barbosa. É muito jóia isso. Então, amanhã cedo, às 9 horas, a gente estaríamos fazendo essa reunião. Obrigado a todos por comparecerem aqui. Muito obrigado. E assim a gente encerra a transmissão da primeira parte da RO desta segunda-feira. A gente volta em instantes, trazendo tudo que vai ser discutido e votado na noite de hoje, na reunião ordinária de número 33. É rapidinho, eu volto já já. TV Câmara, Campinas.